Olá meninos, a gente está de volta aí a mais uma aula de História, né? História do segundo ano. A terceira aula da Revolução Francesa. Eu passei mais tempo aqui nesse assunto porque ele é de suma importância para a gente entender o nosso papel na sociedade hoje, graças a esse movimento muito importante que foi a Revolução Francesa, né? O primeiro vídeo da gente está lá no Classroom de vocês, que são as causas da Revolução Francesa, né? Então a gente estudou as principais causas que levou esse movimento revolucionário na França, né? Em 1789. Bom, e aí o segundo vídeo a gente vai falar sobre a primeira parte, né? A primeira parte da Revolução Francesa, que foi a tomada, né, do terceiro estado, acabou totalmente com a Assembleia Constituinte Nacional, né, aquele período mais revolucionário. E aí a gente está falando agora na terceira parte da Revolução Francesa, que ela é dividida em dois blocos, né, que é chamado de Convenção e Diretório. A Convenção, ela é um período mais radical, mais ditatorial, mais cruel, né, que a gente vai ver da Revolução Francesa, onde muita gente morreu, muita gente foi perseguida, a expulsão de muita gente da França. Então foi o movimento mais cruel da Revolução Francesa. E a gente vai entender aqui que o Diretório foi um movimento que nós militarizamos a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela vai ser militarizada pela elite, né, pela elite girondina, né, e a gente vai entender qual foi o papel disso tudo no nascimento da figura de Napoleão Bonaparte, tá bom? E aí vamos tentar absorver o máximo possível. O que vocês não estiverem entendendo dessa aula, vocês me procurem no privado. Vocês mandem, professor, não entendi essa parte, gostaria que você explicasse, que com certeza eu mando um áudio para você no privado explicando melhor cada situação, tá bom? Então vamos entender aqui como é que ficou essa segunda parte, essa terceira parte dessa aula de Revolução Francesa. Vamos lá, bons estudos para vocês aí. Bom, o que é que vai acontecer? Em 1789, nós vamos ter a queda da Bastilha, né? o movimento em que nós vamos ter aquela Assembleia Nacional Constituinte, quando vai ser convocada essa Assembleia dos Estados Gerais, quando ela vai ser convocada para decidir para onde vão os impostos. E quando isso acontece, o terceiro estado ele acaba se revoltando contra o sistema, e aí nós vamos ter a formação de uma Constituição. Essa Constituição, o terceiro estado, ele se autodeclara o dono do poder, né? E aí nós vamos ter alguns movimentos importantíssimos nesse período, né? Que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que é o Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. Só que isso perdurou, né? O grande medo, que foi a invasão, né? da casa dos mais abastados, dos mais ricos. E isso perdurou de 1889 até 1792. Quando foi que isso mudou, esse marco? Por que esse marco mudou? A gente precisa entender o seguinte, né? Inicialmente, vocês precisam ter em mente que o terceiro estado ele era dividido em categorias. Nós tínhamos de lado os girondinos. Quem eram os girondinos? Era a alta burguesia, né? Era a alta burguesia, era o pessoal, comerciantes, ricos, abastados, que eles queriam ter participação política, porque eles já tinham participação econômica, mas eles não tinham participação política, porque o rei absolutista ele não concedia isso a ele. Então, essa burguesia ela desejava participar mais das decisões políticas da França e não conseguia. E aí nós temos esses, são girondinos, que eles são mais conservadores, a palavra é essa, eles são mais moderados, eles não abusam muito da violência, eles tentam mais o diálogo e mais um diálogo mais assim, mais voltado para a elite, né? Voltado mais para os interesses da elite burguesa, né? Bom, abaixo um pouquinho dos girondinos a gente vai ter os jacobinos. Os jacobinos que é uma média burguesia. Agora, eu gostaria que vocês entendessem que os jacobinos eles são mais fervorosos, né? Eles são mais entusiastas, né? Eles gostam muito assim de encarar, de buscar os seus direitos. Então é um povo assim mais que está mais voltado para a luta de direitos, né? Que buscar os seus direitos, encarar. E isso é importante que a gente entenda que esse é o papel dos jacobinos, né? Os jacobinos ele é uma média burguesia, é uma burguesia urbana, padres,
médicos, advogados, né, pessoas que trabalham no meio urbano. E aí, claro, dentro do terceiro estado a gente vai ter os sans-culottes, né, que é a população mais pobre, né, que são os trabalhadores urbanos, e que eles sempre serviram de massa de manobra. A gente vai ver isso no final da aula. E por último, a gente vai ter os trabalhadores rurais. Bom, o que a gente vai ter o marco principal dessas convenções? O que acontece é que em 1792, no início de 1792, o rei Luís XVI, ele foi pego de surpresa fugindo da França, né? Ele foi pego fugindo da França. Por que ele fugiu da França? É importante que vocês entendam que a esposa de Luís XVI, Maria Antonieta, ela era filho de reis austríacos, né? Então, o rei da Áustria, que era vizinho da França ali, eles eram reis absolutistas. Então, na verdade, o rei Luís XVI, a fuga dele era uma fuga mais planejada. Ele estava tentando organizar um exército nos países absolutistas vizinhos à França, para depois eles estarem tentando invadir a França e conseguir dominar a França e tirar o poder do terceiro estado, né? Só que isso foi tratado com muita traição, né? Essa traição do rei Luís XVI, ele ficou gravado na memória deles, e aí vai ser quando o povo, os girondinos, que são os mais radicais, eles pedem a morte do rei Luís XVI por traição, né? Como é que pode? A gente está vivendo uma monarquia parlamentar e o teu rei está querendo fugir, então eles perceberam que essa monarquia ela não funcionava mais. E aí vai quando os girondinos eles começam a convocar o terceiro estado para debater como é que vai ser a administração da França a partir daí, né? Então, neste período, os revolucionários, que são os girondinos, né, o terceiro estado, queriam trocar o modelo de governo instaurado em 1789. Então, nesse caso, o que aconteceu? Nós temos aqui as duas maiores poderes do terceiro estado, no caso aqui a gente não vai falar mais do terceiro estado, mas agora de quem está no poder, né? Que são os girondinos e os jacobinos, eles se reúnem, né? Eles se reúnem num palácio para discutir quais são os futuros da França, como é que a gente vai, que modelo administrativo a França vai debater a partir daí, né? O que é que vai ser? Pô, eles perceberam que a monarquia parlamentar não deu certo, porque o rei ele tentou usurpar ali o governo de alguma forma. Então, é interessante a gente entender que nesses debates políticos eles ficaram conhecidos como convenção, né? Então, o que é uma convenção? É o debate político entre os girondinos e os jacobinos. A gente precisa entender que hoje a gente é muito reflexo desse período francês, né? Por exemplo, os girondinos, que é a alta burguesia, eles lutavam pelos seus direitos políticos, a sua necessidade de participação política. Eles sentavam à direita da convenção, né? Eles eram a elite mais abastada, eles sentavam à direita. Os jacobinos, que são os radicais, que são a média burguesia, formada por pessoas que trabalhavam na cidade francesa, eles sentavam à esquerda. E interessante a gente perceber isso, que os nossos discursos de direita e esquerda, eles nasceram aqui, né? Então, a direita é uma elite que ela busca os seus interesses, que ela está buscando, uma elite conservadora que ela busca seus interesses, ela busca trabalhar em prol da sua participação política em volta dos seus interesses, que é garantir as regalias da elite, né? E aí nós temos a esquerda, que são uma burguesia menos abastada, é uma burguesia que naquela época eles trabalhavam bastante, eles queriam participação política, eles lutavam por mais direitos e garantias. E aí, pessoal, a gente tem esse conceito de direita e esquerda. Hoje em dia a gente ainda debate muito, você é direita ou você é esquerda. Então quem é que é a esquerda? São as pessoas que lutam por direitos iguais, lutam por melhorias de qualidade de vida de todos, lutam pelo bem-estar da população. E quem é a direita? A direita geralmente é voltada para a elite, né? A elite, seja ela agrária ou urbana, ele luta pelos seus direitos, um direito mais conservador, um direito mais voltado para interesses financeiros e tal. Então é muito comum isso aparecer na França naquela época. E interessante a gente perceber que no centro existia a direita, a esquerda e a planície, né? E aí quem era a planície? A planície era o centro, né? Que hoje a gente também tem na política nacional,
que a gente chama de centro. Existem pessoas que são centro-esquerda, centro-direita, partidos, né? E o centro é aquele que nem é direita nem é esquerda, mas ele está se aproveitando do debate. Como assim se aproveitando? Se em algum momento a direita está liderando no debate, o centro ele se aproxima mais da direita. E se em algum momento a esquerda está se acalorando mais e está dominando o debate, e o centro, essa planície, né, que eles chamam, ele se aproxima mais da esquerda. E na época ele foi apelidado de planície, é interessante, né, porque quando eles estavam sentados no centro do palácio, que quando os líderes da planície levantavam a cabeça para olhar os discursos, então eles pareciam sapos, né? Cabeça de sapos nas lagoas. Então pareciam aqueles brejos alagados, onde os sapos colocavam a cabeça, por isso que eles apelidaram de planície, né? Então a gente precisa entender, os girondinos, a alta burguesia, sentava à direita da convenção, e isso se perpetuou até hoje, né? Que a direita ela é muito característica da elite. Os jacobinos, que a baixa burguesia são os trabalhadores urbanos, aquela burguesia que tem médicos, advogados, enfermeiros e tal, eles lutavam pela igualdade de direitos e eles eram bem mais radicais, né? Eles sentavam à esquerda. E aí nós temos a planície, que é o centro. Aqui eu consegui uma imagem, mas assim é mais ou menos uma figura ilustrativa de como é que seriam esses debates políticos. A gente percebe aqui a elite burguesa, eles sentavam aqui lá nessa parte da direita. Nós temos aqui os girondinos, os jacobinos ficavam aqui, e aqui ao centro nós temos a planície, que eles ficavam meio que prestando atenção no que era dito naquele momento. O que a gente entende, o que a gente percebe é o que vai acontecer. Os jacobinos, eles conseguem ter uma maioria nessa convenção, e eles conseguem reafirmar o seu poder, o poder jacobino. Claro que os jacobinos eles eram a grande maioria. Existem muito mais burgueses médios e baixos do que a alta burguesia. Então os jacobinos eles ganham força no seu discurso, e aí nós temos esse período de 1792 a 95, nós vamos ter um período de governo jacobino, um período de governo da média burguesia, da baixa e média burguesia. Aqui nós precisamos entender que nós temos uma figura muito, muito importante nessa época, que é o Maximilien Robespierre, certo? Aqui esse cara, o Maximilien Robespierre, ele é o líder jacobino, ele vai transformar o governo jacobino em uma ditadura, né? Ele vai transformar o governo jacobino de 3 anos em um momento de perseguição, de morte, de terror. Ficou conhecido esse período como o período do terror jacobino. Então, o que a gente precisa entender desse período? Esse período ele ficou conhecido como o período do terror, como já falado, por conta do terror pregado por Maximilien de Robespierre. A reafirmação da organização estamental, por exemplo, assim, eles reafirmaram que... Bom, eles reafirmaram que a organização estamental não tinha mais poder, ou seja, foi confiscado as terras do rei, do clero. Nós temos a expulsão de muitos nobres naquela época, eles foram expulsos para os países vizinhos, há uma perseguição geral. Robespierre, ele estava tão preocupado com traição, que ele começa a perseguir todo e qualquer cidadão francês que fosse contra o governo jacobino. Qualquer pessoa que fosse contra o governo jacobino, ele era tido como traidor do governo francês, e Robespierre ele começava a punir essas pessoas. Essas pessoas eram presas, eram torturadas, não torturadas, mas elas eram mandadas para a guilhotina, a gente já vai entender isso. E aí nós temos o governo dos jacobinos, que é o governo da convenção aqui de 1792 a 95, nós vamos ter a supressão tanto da planície quanto dos girondinos. Os jacobinos eles vão passar a perseguir os inimigos dos girondinos, né, dos jacobinos, perdão, e nós vamos ter uma ditadura, vai ser um momento mais ditatorial. Então, entendendo, no primeiro momento, a França vivia uma monarquia constitucional com a fuga do rei, né, do rei Luís XVI, e aí eles entram nesse momento de convenção e entram nesse período ditatorial.
E é nesse período que o rei Luís XVI e a rainha francesa, eles vão ser guilhotinados, né, por Maximilien Robespierre. Então, as mudanças francesas são tão drásticas, são tão gigantescas, que os girondinos eles tentam até mudar o calendário, né? O calendário gregoriano, que é o nosso, que é esse que nós adotamos aqui no Brasil, que é em janeiro, fevereiro e tal. Eles vão mudar esse calendário gregoriano, e aqui nós temos um modelo aqui do calendário tido por eles, né? Que aí é um calendário mais próximo das estações do ano. Os meses, eles pegavam esses nomes de estações, né? De parte das estações. A gente vai ter esses nomes aqui, ó, pluviose, ventose, germinal, floreal, né? São termos mais parecidos com partes de uma estação do ano que seriam mudados no calendário graças ao movimento jacobino naquela época, né? Algumas mudanças bem drásticas, né? A mudança do calendário, o banimento dos domingos. Olha que interessante, o domingo ele não aparece mais no calendário francês porque eles falavam que aquilo seria uma adoração a deuses, e os jacobinos eles eram bem mais meio mais resistentes à adoração de imagens. Eles não queriam nenhum tipo de imagem que ligasse aos romanos daquela época, né? Os meses se tornariam estações do ano aqui, ó, observe aqui. Esses dois nomes, esse termidor e esse brumário, eles vão ser muito usados na Revolução Francesa, né? E neste período nós vamos ter o confisco da terra dos cleros, né? O clero vai perder suas terras para o Estado, sem falar que naquela época a gente já vem falando que o Estado e a Igreja vêm se separado, né? Não, a Igreja ela passou a ser submissa ao Estado. E aí, Robespierre, ele tinha dois medos, certo? A gente precisa entender isso, dois medos. Então, Robespierre tanto tinha medo de uma traição do povo girondino e do povo mais pobre, né, que é os sans-culottes, que eles se unissem para derrubar os jacobinos. Então, por isso que ele tinha muito medo disso aí, como ele também tinha medo de uma invasão dos países absolutistas, vizinhos. E aí, nesse medo de Robespierre de ser traído pelos franceses ou invasão pelos países vizinhos, Maximilien Robespierre, que era o girondino, ele vai criar o Comitê da Salvação Pública. Olha que interessante isso. O que significa esse Comitê da Salvação Pública? São contenção de revoltas e regulação das finanças. Ele tem, por exemplo, como garantia conter qualquer tipo de revolta contra o Estado, né? Contra os girondinos. Nem que ele precise usar a força máxima naquela época. E esse Comitê da Salvação Pública também fala sobre a regulação das finanças. A lei do máximo, né? Ele coloca que para evitar que haja uma inflação na França, eles vão determinar o teto, o peso, o preço teto de cada alimento, né? Então, vamos supor, o arroz não pode passar de R$4, é o preço teto, né? Não pode passar disso. Isso aí estava dentro do Comitê de Salvação, né? O Tribunal Revolucionário, né, que é o tribunal que vai julgar os crimes de guerra, né, os crimes de traição, e nesse Tribunal Revolucionário que era concedido, né, que era determinado as penas de guilhotina, pena de morte, né? E o importante é que a gente entenda que na Revolução Francesa é interessante que vocês entendam que a guilhotina era uma morte honrosa. Era uma morte muito honrosa, era uma morte sem muitos... uma pessoa que tinha que morrer, por assim, se fosse morrer pela guilhotina, essa pessoa tinha morrido com honra. Por quê? Na Idade Média era muito comum as torturas. Então, assim, o período do rei absolutismo, então as torturas eram comuns, né? Então as pessoas sofriam muito. E a guilhotina era uma morte sem sofrimento, né? Ele cortava o pescoço e acabou. Então era uma morte mais justa, segundo eles, né? A visão deles. E aí esse tribunal revolucionário, criado pelo Comitê da Salvação Pública, ele vai entrar em perseguição a todo e qualquer traidor da Revolução Francesa, seja ele invasores, né? Seja eles países absolutistas vizinhos ou qualquer pessoa que venha a duvidar ou a questionar o poder girondino. Então, é importante a gente entender que esse período, né, que ficou chamado de período de terror,
os girondinos ele acaba perdendo força, né? Eles vão acabar perdendo força política. Por quê? Porque os jacobinos, os girondinos, que são a elite, eles vão acabar se unindo com a população mais pobre, né? Por exemplo, aquela população mais pobre de mais peso, né? Que tinha mais volume, que tinha mais presença dentro da França, que eram a maioria, a população pobre, os sans-culottes, né? Que são os trabalhadores urbanos. Os girondinos eles se aproximavam dessa população pobre e aí começou aquela massa de manobra, né? Eles começaram a instigar a população pobre a lutar, né? A defender as suas forças contra os girondinos. E aí, com essa força, né? Essa perda de força, os jacobinos eles perdem força política por medo, né? Medo tanto os girondinos quanto os trabalhadores urbanos, né, os sans-culottes, eles tinham medo da revolução, o período revolucionário dos jacobinos. E aí vai ser que o golpe girondino vai acontecer, né, que a gente vai chamar de... O golpe revolucionário chamado de nono termidor, a gente vai já entender sobre isso, por que se chamava nono termidor. Então, diante do massacre, né, diante do terror da ditadura jacobina, foi organizado um golpe, né? Um golpe de Estado. Os girondinos, eles lá no mês termidor, né? No 9º dia do mês termidor, por isso que era chamado de nono termidor, nesse mês aqui, que era o último aqui do verão, eles propuseram um golpe e eles conseguiram destronar os girondinos, né? Robespierre, ironicamente, o homem da guilhotina, o homem que determinava a guilhotina por mais de não sei quantas mil pessoas foram guilhotinadas no período. Então, Maximilien Robespierre, ironicamente, ele morreu pela guilhotina, né? Quando os girondinos chegaram ao poder, eles determinaram que o Robespierre, que era o líder nesse período que vai de 1792 a 95, ele foi guilhotinado e aí nós temos fim ao período ditatorial dos girondinos. Agora eu preciso que vocês entendam uma coisa. Os girondinos, eles eram uma população menor, de menor expressividade, eles eram mais ricos, eles tinham interesses políticos, mas eles não queriam confusão, eles não tinham características de governo. Então, os girondinos, eles já chegam ao poder com o golpe do nono termidor, com medo de que eles possam sofrer qualquer investidura, tanto pelos jacobinos, que foram derrotados, como também pela população pobre, que ajudou a derrubar os jacobinos, principalmente os sans-culottes e os trabalhadores rurais ou urbanos. Então, o que os girondinos, o primeiro passo deles a assumir o governo, né, a assumir o poder, a primeira coisa deles é garantir que nenhum pobre possa participar das decisões políticas. Então, o que eles fazem? Eles, na sua principal, no seu primeiro momento, eles vão estabelecer o voto censitário. O que seria o voto censitário? O voto não seria aberto a todo mundo? Não, o voto censitário é o voto que só vai votar quem tiver dinheiro, quem tiver renda. Então, nesse caso, ele se aproveitou dos mais pobres, dos sans-culottes, dos trabalhadores, para derrubar os girondinos, e ele acaba afastando os girondinos, essa população do governo, né? Ou seja, eles só serviram mesmo de massa de manobra. E aí, os girondinos, eles têm medo, né, de centralizar o governo neles, e aí eles vão criar 5 diretórios, né? 5 diretores. A França, ela vai ser governada por 5 diretores. Então, esse período ela vai ficar conhecido como diretório, né? O diretório, que é o período de 1795 a 99, esses 4 anos, o governo girondino. A França era governada não mais por um líder, mas agora por 5 diretores, e é um governo mais descentralizado. E uma das características marcantes dos girondinos é se aproximar do exército, é dar força ao exército. Os girondinos, eles investem pesado, eles investem no exército, eles pagam, eles municiam o exército de armas, eles
contratam mais pessoas para o exército e eles estão ampliando os poderes do exército. Para que os girondinos querem ampliar os poderes do exército? Nesse período, os girondinos eles sabem que eles não têm poder de garantir tanto tempo no governo, porque eles poderiam ser muito bem derrubados tanto pelos jacobinos quanto pela população pobre, né, que é o restante da população. Para isso, ele investe pesado no exército francês. Para que ele quer evitar no exército francês? Para 2 motivos. Evitar o ataque das monarquias absolutistas vizinhas, né, que a gente já falou isso, que o Robespierre também tinha medo disso, e também inibir ataques de jacobinos ou populações mais pobres. Então ele quer garantir a sua permanência no governo e o exército vai lutar como uma força para garantir o governo jacobino, o girondino. O problema disso tudo é que o exército, quando ele tem tanto poder, quando ele se sente dono do poder, quando ele tem tanto poder assim, o exército ele sente aquela sede de poder e agora o exército quer participação política. E aí nós vamos ter o fim da Revolução Francesa, né, em 1799, quando nós vamos ter o golpe de 18 de Brumário, a gente vai entender isso depois, e nasce a imagem de Napoleão Bonaparte, um dos generais do exército francês, que vão tomar o poder girondino, e aí nós vamos ter um outro momento. Só que Napoleão Bonaparte não é mais Revolução Francesa, tá bom? Eu espero que vocês entenderam e tenham entendido essa parte da aula, e eu espero o comentário de vocês nas próximas aulas para a gente discutir isso aí. Na outra aula a gente vai falar sobre Napoleão Bonaparte, tá bom?